Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso, nós, vossos veríssimos servos, queremos entrar para ver vossos tesouros. Agrade-vos nos introduzir para que nestas palavras e santa lição tanto vos amemos quanto vos conheçamos, porque não queremos vos conhecer, senão para vos amar, Senhor nosso, nosso Deus e Criador. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima! Hoje damos início à nossa 8ª aula do Santificai-vos Mais e vamos falar sobre a vida de virtudes, uma resposta um tanto mais prática sobre aquilo que foi apresentado teoricamente para o sacramento do Crisma. A gente vai tentar botar, hoje vai ser uma linguagem mais filosófica, uma linguagem um tanto diferenciada, mas vamos tentar botar em prática aquilo que é de fato a perfeição, porque o Crisma na vida do dia a dia é uma resposta em que eu dou para o mundo. Quando eu digo mundo, eu incluo aí a religião, eu incluo a mim mesmo, eu incluo a minha família. O Crisma é uma resposta que eu dou para o mundo de que a partir daquele momento eu vou buscar uma vida de perfeição, uma vida de santidade segundo os princípios cristãos. E aí a gente vai perceber que essa busca por santidade não é diferente de uma busca por uma vida virtuosa, porque eu não consigo ser santo se eu viver num vício. Eu não consigo viver a santidade dentro de um vício. E aí a gente vai se dar conta de que não somente buscar, mas de fato compreender e falar sobre isso, porque há uma grande parcela de pessoas, e aí ideologias e pensamentos intelectuais não inteligentes, porque a inteligência leva à verdade, mas intelectuais, pessoas que estão simplesmente por algum tipo de vaidade, buscando conhecimento, e aí criam teorias que são contrárias à verdade. E aí essas pessoas tentam apresentar uma distorção da realidade, tentam apresentar o vício como uma coisa benéfica, porque os vícios também de fato são comportamentos naturais humanos, mas aí você pegar isso e apresentar como uma virtude, como algo que deve ser benefício para a sua alma, aí é um erro de fato, porque na verdade o vício é uma distorção de prazer, porque o prazer foi criado por Deus, todo tipo de prazer foi criado por Deus, mas aí por uma distorção esse vício se torna, como o próprio nome da palavra diz, vício, e nós devemos buscar viver uma vida de virtudes. O interessante é que quando se pensa em vida de virtude, a gente tem a ideia de que são princípios cristãos, são princípios criados pela Igreja Católica, e por isso a gente vê muitas pessoas tentando destruir essas virtudes como se fosse uma máxima católica, porque quer atacar a Igreja, ataca então essa vida de virtude. Só que, no entanto, a gente vai, com as pesquisas e estudos, perceber que desde antes da encarnação do Verbo, desde antes que Cristo fosse encarnado no seio da Virgem Maria, os filósofos, os homens já haviam percebido que era necessário uma vida de perfeição, que é necessário buscar uma vida de perfeição. No caderno que eu passei para vocês estudarem, que vocês têm aí esse acesso de fato a essa busca, lembrando que essa aula aqui é um pouco mais filosófica, não tanto ascética, tem uma ascese, mas é uma ascese não propriamente cristã, embora a gente utilize esses princípios também na Igreja Católica, mas é para deixar claro que essa vida de perfeição, ela não é uma busca simplesmente cristã. Eu disse isso em várias aulas, nós devemos, como obrigação humana, buscar essa perfeição. Essa busca pela perfeição é uma obrigação humana, não somente cristã. A Igreja Católica pega algumas teorias porque ela vê verdade nisso. Ela vê que aquela teoria filosófica possui verdades que levam para um bem transcendente, que levam para Deus. Por isso, toma essas teorias, toma esses princípios já pensados antes da criação do Verbo, antes que surgisse a Igreja Católica, e toma como norma, como moral para se viver de fato uma vida perfeita. Aristóteles, por exemplo, que já foi bem antes de Cristo, ele vai dizer que uma vida de virtude, a virtude ela é uma justa medida entre dois extremos. Aí na tabela de vocês podem ver, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos só para vocês tomarem conta e verem de fato o que é uma vida de virtude. Por exemplo, se eu pegar a coragem é uma virtude que vai trabalhar no sentimento do medo.
E aí, a coragem é uma virtude que fica entre a temeridade e a covardia. Aí você pode pegar alguns exemplos, por exemplo, uma temeridade. Eu não sei exatamente como é que chama aquelas partidas de carro na rua, tá parecendo, se eu não me engano, se não me falha a memória, é racha. E a gente percebe que as pessoas estão agindo com temeridade, estão botando a vida em risco por uma coisa que não é necessária, por uma coisa que não é útil. Isso aqui é uma temeridade, é agir de acordo com a temeridade. E aí também tem a covardia, de eu me acovardar, eu, por exemplo, não me defender diante de perigos de uma defesa, claro, uma defesa que seja uma defesa justa, que não vá me prejudicar. Por exemplo, diante de talvez um assalto sem mão armada, me defender pode ser uma obrigação. Claro, eu estou me referindo, por exemplo, a casos de dois homens, um homem sendo assaltado por um outro homem que não está com mão armada, tá? Então dá para ver uma defesa justa, tá? E aí, então, se eu não me defender, isso aqui é uma covardia, né? Isso é uma covardia. Então, a gente percebe que a coragem, ela é uma virtude que está entre dois extremos, entre a covardia e a temeridade. Um outro exemplo de virtude que a gente pode usar é o da generosidade, que está no sentimento de riqueza. A generosidade, ela é também, a justa medida é o meio termo entre a avareza e o esbanjamento, né? A avareza é eu pegar aquilo tudo, buscar trabalhar e me esforçar para adquirir bens e simplesmente tomar como posse e guardá-lo, sem de fato utilizar para um bem pessoal, social, enfim. Diferente do esbanjamento, que já é o oposto. O esbanjamento já é pegar aquilo que eu tenho e simplesmente ficar expondo. E às vezes aí isso acontece muito, a gente percebe bastante nas redes sociais. A gente vê vários casos em que as pessoas esbanjam luxo em hotéis, em viagens, com carros caríssimos. Às vezes nem é de fato um esbanjamento, porque a pessoa às vezes nem tem. Mas aí a gente percebe esse esbanjamento, esse vício por excesso e esse vício por falta. A falta seria, nesse caso, a avareza, e o excesso seria o esbanjamento. No meio da avareza e do esbanjamento está a virtude da generosidade. Uma outra virtude que eu posso citar para vocês aqui, eu citei a coragem, a generosidade, e para não demorar muito eu vou citar também a amizade, a virtude da amizade, que ela está entre a bajulação e o tédio. O tédio é aquela, eu não quero estar no meio dos outros, eu não quero estar com os outros porque eu tenho tédio de me envolver, eu tenho tédio de estar com as pessoas me causam tédio, então eu evito as pessoas. Isso aqui é um vício por falta, e o vício por excesso é a bajulação. Pode também ser uma certa soberba, uma ganância de eu bajulo o outro porque eu quero o outro, eu quero que o outro possa me oferecer alguma coisa, então eu vou lá e bajulo. Tem aquela bajulação excessiva que, querendo ou não, as pessoas sempre percebem esse bajular, essa coisa chata também que é essa bajulação. E aí entre o tédio e a bajulação está a virtude da amizade. Aí fica essa virtude interessante. Aí eu apresentei para vocês uma teoria propriamente aristotélica. Vocês podem ver no caderno de vocês que existem aqui outras virtudes que vocês podem de fato estar estudando e vendo, tentando botar isso em prática. Apresentado esses vícios aí, segundo Aristóteles, nós vamos nos dar conta de que a igreja também apresenta alguns, para ela, segundo as teorias. Claro, nós também utilizamos, tanto Tomás de Aquino quanto Agostinho usaram essas teorias de Aristóteles para definir o que seria, para teorizar também sobre vícios e virtudes. Claro que já pensando numa outra finalidade, no intuito de buscar a beatitude, buscar a perfeição cristã. E aí os pecados capitais também estão inseridos entre essas virtudes e entre esses vícios que são apresentados por Aristóteles. Por exemplo, a castidade, ela é apresentada por Aristóteles também, a generosidade, a paciência. Tudo isso aqui também são coisas que são já pensadas anteriormente. Não somente as virtudes cardeais e os pecados capitais, orgulho, luxúria, avareza, enfim, mas também as virtudes cardeais, que são a temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. Nós falamos pouco sobre essas virtudes cardeais quando falamos sobre a vida de perfeição, que a vida de perfeição
A gente sabe que é uma vida de viver a virtude da caridade. E aí agora estamos fazendo um pouco mais abaixo, um pouco mais humano, um pouco mais possível de fato estar ali conseguindo pensar e conseguindo ver da maneira mais prática. Existem dois tipos de virtudes, as virtudes naturais e as sobrenaturais. Mas nós vamos nos focar mais sobre as virtudes naturais porque nós conseguimos pensar e estar, eu consigo de fato me ligar àquilo, eu consigo de fato botar, ser mais fácil de praticar. Como é que eu consigo uma perfeita virtude natural, uma vida de virtude perfeita pela prática, pelo ato? É como um artista, isso aqui é uma analogia bem que cabe perfeitamente, né? O artista, quando vai produzir uma obra, quanto mais ele produz aquele traço, quanto mais ele faz aquela técnica, quanto mais ele pratica aquela técnica, mais perfeito ele fica. E assim também na busca pela virtude. Quanto mais eu cometo, quanto mais eu faço aquele ato, quanto mais vezes eu pratico aquela virtude, melhor ela se torna, mais perfeita ela se torna. E quanto mais eu pratico, quanto mais eu ponho em prática determinada virtude, mais a graça atual, mais essa ação, essa manifestação divina age sobre mim para que eu sempre tenha mais força de vontade para agir de acordo com uma vida virtuosa, para de fato ser virtuoso. Eu vou falar para vocês também sobre as virtudes cardeais, as virtudes de fato que são aquelas virtudes que nos orientam no dia a dia, que dão uma direção para a gente praticar essa vida perfeita. Elas são chamadas de virtudes morais para se distinguir das virtudes teologais, porque a virtude teologal tem Deus como objetivo. Tá? O objetivo da virtude teologal é Deus, literalmente Deus, tá? Até porque o nome já diz, né, algo teológico. Já as virtudes morais ou virtudes cardeais, elas tendem a dominar as nossas paixões, tendem a fazer com que eu me conheça, eu entenda que eu sou inclinado naturalmente por determinado ato e eu vou trabalhar em cima disso, eu vou buscar diminuir isso, claro, para o bem da minha alma. Eu vou diminuir minhas paixões para o bem da minha alma. E aí a gente percebe, por exemplo, a justiça. A justiça é uma virtude que orienta nossas relações com os outros. A fortaleza e a temperança, ela vai ajudar a orientar a minha relação comigo mesmo. E a prudência, ela vai dirigir todas as outras virtudes. Eu também apresento para vocês uma tabela com a virtude e onde ela age. A gente vai se dar conta de que, por exemplo, a prudência, ela vai agir na inteligência. Eu com a prudência, ela vai fazer eu refletir sobre aquele ato. Será se tomar essa atitude, a prudência vai fazer que eu reflita se determinada atitude ela é bem para minha alma, se ela vai fazer bem ou não para mim. Isso pela prudência. A justiça vai orientar a minha vontade para agir de acordo com a bondade. A fortaleza, ela vai trabalhar no meu apetite irascível e a temperança, o apetite concupiscível. Vale ressaltar aqui, fazer uma ressalva, e eu já falei sobre isso antes, o que é o apetite sensível e o que é o apetite irascível, então não precisa repetir porque você já sabe, mas quando se fala de apetite irascível e de apetite sensível, não é que de fato seja um pecado, é pecado agir com apetite irascível, ou é pecado agir com apetite concupiscível. Não, isso aqui são apetites naturais, são inclinações naturais nossas. Só que aí você pode transformar isso em um pecado ou uma virtude. Por exemplo, eu vou pegar um apetite irascível, um exemplo. Eu posso, através do meu apetite irascível, buscar praticar uma vida de mortificação e penitência. E isso através do apetite irascível. E aí, claro, para um bem maior, para essa beatitude, para essa vida de perfeição. No entanto, através do apetite irascível, eu também posso ter forças para ser uma pessoa ambiciosa, para ser uma pessoa que busca ser melhor, não porque de fato vê isso como uma obrigação, mas vê como um desejo de se expor diante dos homens. Então aí a gente percebe que o apetite em si não é um pecado, mas a maneira com que nós vamos orientando isso vai transformar isso em pecado, tá bom? Essas são a diferença ainda, só para a gente perceber o que é de fato um apetite irascível, o que é não o que é o apetite irascível, o que é o apetite sensível, porque nós já sabemos, mas como
orientar isso para um pecado, para uma vida de perfeição ou não. E aí a gente se dá conta de que essa busca pela virtude, ela é o primeiro passo para que eu de fato viva a minha vida de santidade. É o primeiro passo para eu dar uma resposta para os homens de que eu quero isso para a minha vida, de que eu vou, a partir deste momento, a partir do momento em que eu dou o meu sim para a igreja, porque o crisma, ele vai marcar, é um momento importante, onde eu vou dar minha resposta para os homens, e depois disso, eu vou dar a minha resposta para mim mesmo, através da vocação. Qual é a minha vocação? Para mim e para Deus. Eu vou aceitar o convite que Deus me faz para a minha vocação, seja ela matrimonial, seja ela sacerdotal, seja ela religiosa. Então a gente está diante de um momento em que é preciso abrir mão das minhas vaidades. Eu já não sou mais um adolescente, uma criança mimada que precisa de colo. Eu já sou um adulto. Eu sou um adulto que precisa dar uma resposta clara para a igreja e para o mundo. Eu preciso, a partir do sacramento da crisma, dar uma resposta clara e objetiva. Eu preciso dizer sim, a partir do momento eu sou cristão, ou não, a partir de agora eu não sou cristão. Mas, claro, se você faz o crisma, você tem que dar essa resposta. Então você dá essa resposta, você diz para o mundo quem é você e naquilo que você acredita. E você precisa ser firme na sua palavra. Você de fato precisa mostrar para o mundo que você é cristão. Então que a partir do sacramento do crisma, nós possamos de fato, claro, é um sacramento indelével, mas nós podemos pelo menos estar no coração renovando sempre, ou renovar o compromisso que eu fiz no sacramento, embora não se faça mais de uma vez, não se faça uma segunda vez, mas eu posso, por vontade própria, fazer uma renovação, renovar meu coração, dizer, a partir, por mais que no passado, por mais que eu tenha cometido pecados, eu tenha dito que eu iria cumprir com a minha palavra, mas não tenha cumprido, a partir de hoje, o que eu tenha pelo menos coragem de todos os dias de manhã assumir um compromisso de fato corresponder àquilo que Deus quer de mim. Que todos os dias nós tenhamos coragem de corresponder com a vontade de Deus. Que todos os dias nós amanheçamos com um propósito, dizendo para Deus e para nós mesmos que nós vamos lutar contra o pecado e a favor da defesa da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos veremos na próxima aula. Fiquem com Deus, reze por nós e salve Maria Santíssima. Santifica. Não esqueça de compartilhar essas aulas, viu? Compartilhem, mandem, se vocês estiverem gostando, mandem feedback também, tá bom? Tchau, tchau e paz e bem.